Se você sempre foi bom em jogos de videogame, jogos de PlayStation, jogos de computador, sempre achou muito divertido jogar e sempre teve um desempenho bem razoável, bem interessante aí comparado com a maioria das pessoas, mas no jogo da vida você tem dificuldades, então você não tem aquela mesma disposição, você não consegue evoluir financeiramente, fisicamente, intelectualmente como você gostaria. Esse vídeo talvez seja para você. Então, se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like na confiança, fique à vontade na seção dos comentários, clique no sininho, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Então, basicamente, eu estava assistindo um vídeo no YouTube esses dias falando sobre isso, sobre como que na infância a gente acaba, pelo menos na nossa geração aqui, indo muito para os jogos, porque o mundo, principalmente no Brasil, é um local perigoso, a quantidade de homicídios, de assaltos está muito alta, então é muito difícil aí hoje em dia para as crianças agirem, brincarem e ficarem aí na rua fazendo atividades no mundo real. Então elas acabam migrando aí para o mundo artificial, então para jogos de computador e cada vez mais algo passivo, ou seja, as pessoas estão, hoje em dia, algumas nem estão nem jogando o próprio jogo, estão apenas assistindo streamers jogando o jogo, ou seja, estão vendo a vida de uma forma cada vez mais passiva e menos ativa. Então eu comecei a falar sobre isso com o ChatGPT e ele gerou esse texto interessante aqui sobre o tema e eu quero discutir o assunto hoje com vocês aqui neste vídeo. Então fiquem à vontade também na seção dos comentários, pois eu quero saber a opinião de vocês. Bom, basicamente o ponto 1 aqui é sobre o início do jogo, ou seja, a infância em um mundo perigoso. Principalmente no Brasil, mas em muitos lugares do mundo moderno, as crianças, então, elas acabam crescendo em ambientes inseguros, ruas violentas, escolas problemáticas, cidades caóticas. E por proteção, os pais os mantêm em casa. A intenção é boa, mas a consequência é perigosa, o afastamento, então, do mundo real. A infância deixa de ser o desbravamento e vira a reclusão. E o impulso natural aí da aventura, da conquista, continua ali, só muda o meio. Então, as crianças estão cada vez mais entrando nesse mundo de jogos. Na verdade, não é de hoje. A minha geração já jogou muito jogos de videogame, jogos de computador, e eu não estou aí demonizando todo tipo de jogo, porque é legal, é divertido de fato. Mas muitas pessoas acabam muito imersas nos jogos de computador e abrindo mão, então, da vida real e não conseguindo se conectar aí com os desafios da vida. Então, é sobre isso que estamos falando. Ponto número 2 aqui é a fuga para os jogos. Então, buscando o que faltou na vida real, as crianças aí que não podem explorar o mundo real encontram nos jogos digitais uma forma de saciar seu instinto de crescimento. Em vez de montar então uma barraquinha de limonada, eles montam um clã no Ragnarok Online. Eu fiz isso quando eu era pequeno e novamente foi um momento legal, foi um momento divertido, mas a questão, por exemplo, da barraquinha de limonada era muito interessante para ensinar empreendedorismo, oferta e demanda, mercado para crianças. Então, muitas pessoas acabaram perdendo um pouco do contato aí com o mundo real, com a realidade. Não que não existam formas de empreender nos jogos, tem muitas pessoas que viraram pro players aí, que começaram a produzir conteúdo, fazer streaming e por aí vai. Então eu acho legal o empreendedorismo, seja na vida real ou nos jogos, mas quanto mais passiva for a sua atividade, ou seja, se você só está assistindo um streamer jogando e não está produzindo nada, aí realmente, se for algo que consome muito tempo da sua vida, você pode ficar para trás em termos de construir algo para o futuro. Mas se você, por exemplo, está começando a jogar um jogo que está crescendo, está no hype, né? Digamos que você seja uma pessoa jovem e começou a jogar um jogo, por exemplo, o Ragnarok Latam aí, que é o Ragnarok Latin American, está muito no hype, tem muitas pessoas que começaram a jogar porque o servidor é novo, tem muita demanda. Então, por exemplo, se você está começando a jogar, existe aí um mercado dentro do jogo de RMT. Existem algumas formas e várias pessoas estão criando conteúdo e tendo um alcance bom aí, por exemplo, no YouTube, gravando vídeos, conseguindo monetizar o canal, monetizar lives, fazer aí a venda de ativos de dentro do jogo, vender algum curso para mostrar como as pessoas podem fazer isso e ganhar uma renda extra jogando um videogame ali. Enfim, existem várias formas de empreender. Então a minha crítica aqui não é necessariamente aos jogos em específico, mas aí na desconexão com a vida real, ou seja, a desconexão
em relação à progressão na vida real. Então, seguindo o texto aqui, em vez de correr na rua, correr aí das polícias no GTA, ao invés de competir no esporte, competir no Counter-Strike, E então os jogos são uma simulação do que a vida real deveria ser. Um campo de desafios, progresso, conquista e liberdade. Outra coisa aqui que é importante mencionar é que, beleza, muitas pessoas acabam entrando pro competitivo em alguns jogos, Counter-Strike, League of Legends e por aí vai, mas não ter a parte do desenvolvimento físico certamente vai ser muito ruim para a sua saúde e para o seu bem-estar, inclusive psicológico. Então, mesmo que, digamos, você seja muito bom no jogo, você decida empreender aí e começar a gravar vídeos, tutoriais e fazer lives, entrar no competitivo e tal, e isso te dê um retorno financeiro, você não pode negligenciar a questão física, de exercício físico e também de desenvolvimento intelectual, o que vai tornar aí a sua vida útil no mercado de produção de conteúdo, por exemplo, muito mais perene. Então tem vários produtores de conteúdo que começaram a gravar vídeos, aliás, sobre um jogo em específico, e daí quando o jogo se torna mais impopular, as pessoas perdem um pouco o interesse, elas não sabem o que fazer, não sabem com o que trabalhar. Então é necessário aí desenvolver vários aspectos da sua vida e não ficar preso aí em apenas um. Mesmo que você consiga resolver a questão financeira, existem outras partes da vida que também precisam de atenção. Então, ponto número 3 aqui fala sobre a ilusão do progresso, ou seja, jogar jogos enquanto a vida passa. E o problema é quando o mundo virtual se torna um substituto permanente do real. E a sensação de progresso, evolução e propósito é simulada, mas não se traduz em benefícios concretos. Não gera saúde, não melhora suas finanças e não aumenta a sua virtude. É a armadilha do escapismo. Gastar todas as suas forças evoluindo um personagem fictício, enquanto o seu personagem real, entre aspas, aí, está estagnado. E qual que seria uma possibilidade aí para você enxergar a vida real de uma forma diferente e tentar aumentar aí a sua disposição a evoluir na vida real e não apenas nos jogos? Então, algo que funciona pelo menos muito bem para mim é a questão de gamificar a vida, ou seja, visualizar a sua vida, o mundo real, como algo que você vai imprimir algum esforço, dedicar aí horas da sua vida e vai colher o resultado das suas ações. Então, eu vi esses dias uma frase que era algo do tipo: o sábio é aquela pessoa que entende a consequência de longo prazo das suas ações hoje. Então, é sobre isso que vamos falar aqui no ponto 4 de gamificar a vida. Então, a saída não é abandonar completamente o jogo, mas sim transformar a vida também em um jogo. Cada pessoa é um personagem e você pode ganhar XP aí, né, experiência nos jogos, ou seja, evoluir nos jogos, certo? É muito utilizado esse termo. Você pode ganhar XP, então, em finanças, força física, inteligência, comunicação e virtude. Existem quests aí, entre aspas, reais. Construir uma carreira, formar uma família, buscar a verdade e servir os outros. Existem chefões reais, como a preguiça, o medo, a ignorância e a mediocridade. Então, isso é algo que funciona bastante pra mim, assim. Por exemplo, desde que eu comecei a fazer exercício físico, eu vou todos os dias na academia, eu faço algum tipo de exercício físico aqui perto mesmo, de alta intensidade. E eu vejo aí claramente uma linha de progressão, eu vejo o bem que isso faz aí em termos de saúde, de desenvolvimento físico. E eu consigo conjugar isso com a produção de conteúdo, por exemplo, no Twitter, enquanto eu estou fazendo exercício entre uma série e outra. Então eu sinto como se eu estivesse evoluindo uma personagem da vida real. E desde que eu comecei a fazer exercício, então já faz aí, enfim, uns 15 anos, 10 anos, eu faço todos os dias, sem exceção e sem folga. E hoje em dia, especificamente, eu também estou fazendo, além do exercício físico de hipertrofia todos os dias, de segunda a sexta, boxe ou jiu-jitsu. Então eu acho muito interessante artes marciais, principalmente para os homens. Mas não vou entrar nesse aspecto tão específico, tenho outros vídeos falando sobre isso, mas realmente gamificar a vida em relação a finanças, investimentos. Pô, eu acho muito legal estudar o mercado financeiro, estudar macroeconomia, estudar o cenário econômico, ler
Escola Austríaca de Economia, certo? As 6 lições de Mises, A Desestatização do Dinheiro, vários livros que me levaram a conseguir entender melhor como é que funciona a economia, os incentivos, a preferência temporal e fazer alocações melhores que vão aumentando aí meu capital ao longo do tempo, o que é muito prazeroso, inclusive, é muito divertido, é como se eu estivesse aumentando os meus recursos dentro de um jogo, mas na vida real, e aquilo vai ter uma utilidade muito maior, certo? Bom, então em relação ao número 5 aqui, o código da vida real. Ele é mais complexo, mas também mais gratificante. A vida real é o jogo mais difícil de todos. Não tem load game, não tem um save state e também é o jogo mais recompensador. Cada conquista real, então, muda você de verdade. E quando você começa a tratar a vida como o verdadeiro jogo, você entende que dinheiro é um recurso, saúde é energia vital, virtude é reputação, sabedoria é uma habilidade rara e o tempo é o recurso mais escasso de todos. Muito interessante aqui a conclusão do texto do ChatGPT. Bom, então, na verdade, essa é a pré-conclusão. A conclusão vem agora. Então, jogue para vencer. O problema não é jogar, o problema é esquecer que a vida é o verdadeiro jogo. Você pode ser o protagonista da sua história, pode upar, pode conquistar e pode vencer. Mas para isso tem que sair do modo espectador, tem que jogar de verdade. E é muito interessante o que eu falei lá no início sobre a questão da passividade. Então, se você está consumindo muito conteúdo de forma passiva, seja em redes sociais, seja em Reels, em TikTok, vídeos curtos, e não está aprendendo nada útil, não está produzindo nada útil, reveja isso, porque no longo prazo isso não vai aí tornar a sua vida melhor. O que vai tornar a sua vida melhor é abraçar o sacrifício e pensar no longo prazo, com uma perspectiva de desenvolver o seu, entre aspas, personagem da vida real em várias dessas áreas aqui que eu mencionei no vídeo. Então é isso, essa foi a ideia de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Vou ficando por aqui, até hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal, um grande abraço e até mais.